A Petrobras é a 9ª maior produtora de petróleo do mundo. Depois da crise de 2014 e 2015, nos últimos 2 anos, voltou a ter lucros, o que agradou os investidores do setor. Mas o preço dos combustíveis subiu, o que desagradou o consumidor. Nós no Brasil, pagando esse preço, o povo lá fora, que não tem nada a ver, paga bem menos que nós aqui. Um preço que não é acessível para nós brasileiros. Desde 2016, a Petrobras já reajustou o preço dos combustíveis 230 vezes nas refinarias, o que causou alta de 56% no valor do diesel, que disparou de R$ 1,50 para R$ 2,34. Com impostos federais e estaduais e mais os lucros dos postos, na bomba chegou a um valor médio de R$ 13,70. A gasolina seguiu caminho semelhante. A Petrobras era, em 2014, a empresa mais endividada do mundo. Em grande medida, esses reajustes consecutivos que vêm sendo apresentados vêm no sentido de sanear a empresa, que precisa manter o seu plano de investimentos, que precisa extrair petróleo, desenvolver tecnologia, isso tudo custa. Mas os preços elevados provocaram a crise dos combustíveis vivida hoje no país. O assunto foi tema de uma discussão que reuniu professores e alunos das faculdades de Economia e Relações Internacionais da UFO. Um dos palestrantes lembra que até 2016 a Petrobras atuava na exploração do petróleo, produção de diesel e gasolina e distribuição nos postos de combustíveis. Mas desde então, o governo do presidente Temer ordenou que a petrolífera focasse só na exploração do petróleo e exportação do produto bruto, o que abriu mercado para as empresas internacionais concorrentes. A empresa ela deveria se especializar em exploração e produção e deixar para o mercado reduzir sua atuação em atividades que trazem menor lucratividade, como, por exemplo, o refino. O problema é que você fica muito suscetível aos humores do mercado petrolífero internacional, tá? E também o Brasil ele fica muito suscetível a oscilações cambiais. Então, quando aumenta o valor do dólar em relação ao real, quando a gente diminui a produção de derivados do petróleo por parte das refinarias brasileiras, isso vai exigir um aumento da participação de derivados importados, trazendo impacto, como eu mostrei na minha fala, muito grande sobre a balança comercial brasileira. Tá? Então, enfim, são impactos macroeconômicos que acabam também contaminando os preços da economia. A Petrobras passou a importar combustíveis processados como gasolina e diesel dos Estados Unidos para atender ao mercado, que influenciou os preços dos combustíveis vendidos nas bombas. Este palestrante lembra que o governo se recusa a permitir que parte dos lucros obtidos hoje pela Petrobras seja usado para diminuir os preços nos postos. Para o professor, o subsídio seria o caminho para evitar altas em produtos do mercado, como alimentos, sem prejuízo aos investidores. A Petrobras, ela tem que ser entendida também no seu papel estratégico por produzir um bem essencial e que impacta toda a cadeia produtiva, e por ser uma empresa com um grande potencial de encadeamento e geração de empregos em atividades auxiliares à extração e refino de petróleo. Tá? Então, por isso, em um período em que os preços foram mantidos abaixo dos preços internacionais, a Petrobras poderia ter tido um lucro maior, mas não houve prejuízo, com exceção de 2014, tá? Que envolve outros fatores, envolve queda de preços internacionais, envolve os problemas de corrupção envolvidos na Lava Jato, tá? Mas até 2013 não houve, de fato, prejuízo da Petrobras em um aumento de preços abaixo do mercado internacional. Este economista diz que os resultados da paralisação dos caminhoneiros só será sentida no futuro, mas apresentou um estudo prévio do Instituto de Economia da UFO que indica que em um dia de paralisação das atividades econômicas, a cidade deixa de faturar cerca de 90 milhões de reais. Entre os impactos está a queda da arrecadação do ICMS cobrado sobre os combustíveis que não foram vendidos no período. Mas os analistas dizem que outros impactos virão pela desoneração do PIS e COFINS, impostos usados pelo governo federal para reduzir o valor do óleo diesel. O PIS ele mantém a reserva de recursos que suporta o abono salarial, para quem recebe abaixo de até 2 salários mínimos. Isso pode vir a prejudicar a situação, por exemplo, da Previdência também? Sim, quando se analisa a Previdência, muita gente coloca a importância de se discutir a Previdência num âmbito maior da Seguridade Social, e são fontes de trabalhadores, fontes importantes de recurso que
está colocando em discussão, e essa desoneração vai ter impacto sim nessas fontes. Como saída, os economistas defendem que seja criado um fundo com uma pequena parte dos lucros da Petrobras. Dinheiro que poderia ser usado em momentos como este, em que os combustíveis começam a pesar demais no bolso do consumidor final. Já existe, previsto no chamado Marco Regulatório do Pré-Sal, que foi aprovado no final do governo Lula, salvo engano no ano de 2010, a previsão da criação do Fundo Social. Esse fundo, esse chamado Fundo Soberano, parte dos rendimentos obtidos com esse fundo poderiam viabilizar o controle do preço, tá? Beneficiando a sociedade brasileira e também, do outro lado, não prejudicando a Petrobras.